identificar os espíritos que se comunicam conosco, e nós lemos tudo falando sobre a bondade, o amor, tudo aquilo que caracteriza, né, os bons espíritos. E o Emmanuel vai muito além nessa mensagem, colocando efetivamente aqueles espíritos que são vinculados, né, ao bem maior. Nós precisamos lembrar que, embora bons espíritos, muitos dos espíritos que participaram, né, do trabalho de implantação do espiritismo, fazendo parte da equipe do Espírito da Verdade, né, não eram espíritos com toda essa beleza com que o Emmanuel trata os espíritos da luz, não é? Ele, inclusive, chama espíritos da luz. Eram espíritos já bastante evoluídos, mas ainda necessitados de reencarnarem entre os homens. O próprio Emmanuel, que participou e tem mensagens dele colocadas no Evangelho, ele participou da equipe do Espírito da Verdade e, segundo informações dele próprio, pelo Chico, ele reencarnaria nesse início de século, né? Em uma época desse século XXI. E, portanto, com toda a grandeza que a gente reconhece no Emmanuel, ele mesmo coloca, né, da forma como ele escreve, que esses espíritos são muito adiantados, né? Seriam quase que co-criadores, né? Vamos dizer assim, estariam num altíssimo grau, pelo menos é como eu vejo, né? Mas vieram nos trazer exemplos de paciência, de amor, de compreensão, né? Pelos nossos erros, né? De respeito às nossas decisões, e por aí vai, né? Então, o que o, o Emmanuel escreve no seguinte parágrafo: verificamos assim a grandeza deles como a víssemos retratada em espelho, né? Só que confrontando a estreiteza do nosso egoísmo com a imensurabilidade do amor com que nos assistem. Então, veja que ele está trazendo uma questão importante, né? Pelo menos no meu modo de entender, que eles têm o amor como base de tudo para eles, até mesmo, né, aceitando a estreiteza do nosso egoísmo. Mesmo que a gente pense que vai estar fazendo melhor, que vai estar fazendo isso e aquilo, quase sempre nós olhamos por nosso próprio umbigo, né, como a gente diz. E eles não. Quer falar alguma coisa sobre isso, Antônio? Ou outra coisa que Eu você... preparei uma pequena apresentação, eu queria discutir um pouquinho bom. em relação à fé, fazer uma reflexão sobre essa questão da fé, né? Dessa questão da fé vacilante, da esperança imperfeita, da caridade caprichosa, que o próprio Evangelho segundo o Espiritismo trata, né? Então, se você me der um tempinho, só é mais uma reflexão mesmo, pessoal, sobre essa questão. Só um segundinho.
Claro, é. Estamos estudando juntos. É coisa rápida, mas eu achei interessante dividir com você. Confortemos, pois, em reconhecer que, se ainda demonstramos fé vacilante, esperança imperfeita e caridade caprichosa, temos juntos de nós a caridade dos mensageiros do Senhor, que é sempre maior, o não esmorecer em tempo algum. E tem algo que a fé é mãe da esperança e da caridade. Eu vou ler o trechinho sobre essa passagem, só um minuto, do Evangelho. A fé, mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com essa uma trindade inseparável. Então, primeiro de tudo, a fé, mas não podemos perder a esperança e a caridade, que é inseparável, é um tripé importantíssimo para nos mantermos em pé. Né? Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tivesse fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina. A fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida abalar, que será do edifício que sobre ela construíste? Levantai, conseguintemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que o sofisma e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica aos que as não a tinham, mesmo não desejariam tê-la. Enquanto a palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem os escuta. Pregai pelo exemplo de vossa fé para incutir-se nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para lhe demonstrastes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhe dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tem depois a fé, com que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para atingirtes. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são almas da fé. José, Espírito Protetor. Aí, quando eu estudo isso, vem um ponto para mim, só um minutinho. Quando vemos os milagres de Jesus, a sua coragem diante dos inimigos, a sua entrega ao sacrifício, criamos uma distância muito grande do Mestre. Teria Jesus vindo até nós com todo o seu potencial, tornando-se um super-homem? Aí eu pego essa passagem do Evangelho. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então, Jesus está dizendo algo aqui para a gente. Fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas.
A gente pega o Evangelho, vê a força de Jesus, né? E fala assim, bom, ele veio como um super-homem, aí vamos meditar um pouquinho. Jesus foi de carne e osso como nós, sangrou, né? Jesus, no aspecto humano, comeu, bebeu, sentiu sono, dormiu e chorou. Está tudo lá no Evangelho. Humano como nós, né? Após seu nascimento, teve um desenvolvimento físico normal, crescendo em sabedoria, estatura e graça. Está no Evangelho. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Está lá em Lucas. Então, fala assim, bom, de carne e osso como osso. Dessa forma, de onde vinha a força e sabedoria de Jesus? Né? Mas Jesus respondeu e disse, na verdade, vos digo que o Filho Homem por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão lhe fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Aí dá outra dica, fala assim, a ligação nossa com o Pai, com Deus. Né? E Jesus sabia fazer isso. Né? O poder da fé. Eu acho bonita essa passagem também, que é Jesus e lidando com seus discípulos. Né? Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse, Senhor, tende piedade do meu filho, que é lunático, e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu, dizendo, raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Traz-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram, por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus, por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade eu vos digo, se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha, transporte-se daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. A gente vai lendo essas coisas e dá um nozinho, né? Por que não conseguimos fazer o mínimo que ele fez? Ele falou que a gente pode fazer até mais, mas por que a gente não faz? Será a nossa pouca fé? Será que vivemos no passado preocupados com o futuro e esquecemos do presente? Será por pensarmos primeiro em nós, depois nos outros? Será por falta de perdão em nossas vidas? Será por nossa falta de paciência? E aí, cada um, dentro do seu caminhar, do seu fazer, né, faça essa reflexão. Então, a gente precisa realmente, assim, não criar distância com Jesus. Quando eu boto esse abraço de Jesus, né, é no sentido assim, se ele falou tudo isso, Jesus iria mentir para a gente? Não. Então, qual é a nossa dificuldade, né, de termos esse caminhar? Eu estou falando isso com relação ao nosso trabalho mediúnico. Muitos de nós trabalhamos no passe, muitos de nós trabalhamos na reunião mediúnica, atendendo irmãos necessitados. Será que nós estamos ali vivendo a esperança, a fé e a caridade plenamente? Né? Porque isso é uma reflexão individual, né? Isso não é reflexão, cada um vai fazer a sua e vai anotar. Mas eu fico muito, sempre que me tocou muito essas promessas de Jesus. Né? E a gente que trabalha mediunicamente, por exemplo, você está ali dando um passo na pessoa, quanto que eu estou ali interessado realmente que aquela pessoa receba a ajuda, né? Não que é a minha ligação com o Pai, porque isso que eu achei importante que Jesus coloca. Não sou eu que faço, é Deus, né? Através de mim. Então, Deus se manifesta aos homens através dos homens. Então, eu achei interessante chamar a atenção dessa trindade para a gente fazer uma reflexão no trabalho mediúnico, naquilo que nós estamos tendo oportunidade hoje de trabalhar. Porque o nosso assunto é essa área dos médiuns, né? Então, não é a questão do evangelho em si, da análise do evangelho, mas
o quanto que a nossa fé, nossa esperança e a nossa caridade influi no nosso trabalho mediúnico. Bom, alguém quer falar alguma coisa aí? Pessoal? Ninguém? Então, essa reflexão que o Antônio tá trazendo para nós, né? Ela é importante, na verdade, é até mais, mais não, é também no nosso dia a dia, né? Porque ele fala aqui da nossa, né, esperança imperfeita, fé vacilante, caridade caprichosa, né, no texto da, da questão da lição número 19, né? E esses aspectos que o Antônio está trazendo, eles são importantes porque uma das coisas que a gente sempre tem conversado, né, sobre a mediunidade é que ela tem vários objetivos, né, que, vamos dizer assim, que vários fatos que se dão por meio da internet, olha aí, ó, por meio da mediunidade, né, que são importantes no nosso dia a dia. Então, primeira coisa é que a comunicação de entes queridos que já partiram para o plano espiritual nos afirma, né, a continuidade da vida. Ou seja, nós mantemos a nossa condição de espíritos. O fenômeno mediúnico também, a mensagem mediúnica também nos dá a possibilidade de, atendendo espíritos que foram nossos inimigos do passado, e quando eu coloco do passado é porque, dada a nossa condição de espíritas, mesmo aprendizes, né, e conhecendo o conceito da reencarnação e refletindo sobre isso, né, é fundamental que a gente se reconcilie com aqueles que se julgam nossos inimigos, né? Portanto, esses espíritos, né, podem ser esclarecidos por nosso intermédio. E o aspecto fundamental é como que a gente gostaria de ser recebido se a gente fosse na casa de alguém. Gostaria que fosse recebido com um abraço, com um sorriso. Se nós formos lá para pedir perdão sobre alguma coisa na qual nós erramos, né? É importante a gente diminuir o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Então, efetivamente, receber os espíritos que vêm, né, por nosso intermédio e que são ligados ao nosso passado, né, de erros e enganos, é importante. E para recebê-los, nós precisamos perdoar. Senão, não será uma comunicação boa. É preciso que o médium perdoe o espírito, assim como nós estamos pedindo o perdão dele.
quando nós oramos. Então, o trabalho mediúnico, ele tem tudo a ver com o amor ao próximo, ele tem tudo a ver com o receber os espíritos com amor, com carinho, como se recebêssemos um filho nos braços. E nós temos que aprender, né, a amá-los. Porque a gente não aprende de uma hora para outra. Mas é preciso fazer e ter a disposição de fazer dar esse primeiro passo. Permitir que eles se utilizem do nosso corpo físico para serem esclarecidos. Esse é um ato de caridade, de amor. Agora, como é que nós vamos realizar tudo isso? Quem que está dizendo? É o Eduardo. Bom, então o Eduardo está lendo aqui, ali, está lendo em um monte de lugares e está falando, ó, tem que ser mais ou menos nessa direção. Certo? Acontece que se nós confiamos na equipe espiritual que trabalha conosco nos trabalhos mediúnicos da casa, né? Ou a equipe de espíritos que nos, vamos dizer assim, nos envolve para o aprendizado, né? Tudo isso daí nos leva, né, a ter fé de que somos assistidos por bons espíritos. E nós temos que confiar na equipe espiritual. Portanto, não temos que ter fé vacilante. Nossa confiança na equipe espiritual tem que ser total. Não estamos dizendo, né, que é para sermos subservientes aos espíritos, inclusive abrindo brecha para que espíritos, né, não ligados à casa se utilizem de nós. Então, é importante a gente estar, né, muito atento. Mas isso não quer dizer que a gente não deva confiar nessa equipe espiritual. Então, do ponto de vista do trabalho mediúnico, pelo menos como eu vejo, essas vertentes todas têm que ser levadas a efeito, né? Não tem outra forma. Eu quero o perdão dos espíritos, eu preciso perdoar aquele mal que ele nos fez durante muitos anos, talvez, num processo obsessivo. Esse é um ponto. Antônio, quer falar mais um pouco? Não, está tudo certinho, Eduardo. A questão é muito assim, a questão da fé, né? Quando a gente vai para um trabalho, mesmo o trabalho material nosso, o trabalho mediúnico e tudo, é muito importante aquela plena confiança em Deus, na vontade dele. Porque muitas vezes acontecem coisas que a gente não compreende, que está além da nossa vontade, né? A gente tem dificuldade no nosso caminhar, por exemplo, dentro de um trabalho de um centro espírita, nós temos a nossa convivência, nós lidamos com opiniões diferentes, às vezes a pessoa tem uma visão do trabalho diferente e é responsável pelo trabalho. A gente tem que aceitar determinadas coisas pelo bem comum, né? Muito importante isso. E sempre manter a fé em Deus, que tudo que está acontecendo é para o bem. Mesmo as dores que a gente enfrenta, as dificuldades que nós enfrentamos, é para o nosso bem. Porque ter fé quando está tudo bonito, bacaninha e tal, é fácil, né? Mas ter fé sempre que a vontade de Deus está acima de todos nós. Nós devemos agir de acordo com a nossa consciência, dar o melhor que nós pudermos dar naquilo que Deus oferecer para a gente. Essa ligação com o Pai,
Porque Jesus é muito interessante. A oração que ele faz no horto, né, quando ele chora, segundo está lá no Evangelho, chora lá, ele fala assim, ele não era da vontade dele passar por aqui, mas ele fala assim, que seja feita a sua vontade, a tua vontade. É isso que muitas vezes a gente enfrenta problemas em família, de coisas que a gente não concorda, né? E a gente, muitas vezes, para passa, o silêncio é muito importante em determinadas situações. A plena confiança de saber esperar, né? Que as coisas vão se encaixar na frente. Aquilo que a gente não está compreendendo hoje, dá um tempo, amanhã a gente compreende. Então, é essa ligação com Deus que eu achei assim, muito importante. Eu falei assim, por que eu ainda não consigo fazer tudo que Jesus faz? Porque eu não tenho ainda plena confiança na vontade de Deus. Eu estou falando por mim agora. Eu ainda quero impor a minha vontade. Eu ainda, se determinada coisa não sai exatamente como eu quero, eu fico irritado, né? Eu questiono, eu não aceito, né? E são coisas que eu não posso mudar, né? Então eu fico meditando assim, para a gente poder realmente ser produtivo, onde Deus colocou a gente tem que ter esse cuidado, né? De estar sempre em sintonia e fazer essa pergunta: isso aqui é para mudar? Isso aqui é melhor? Fazer aquela oração que São Francisco fazia, né? Que Deus me dê força para mudar aquilo que precisa ser mudado, mas que me dê conhecimento para não mudar aquilo que não deve ser mudado, né? Eu acho essa oração de São Francisco muito importante. E a gente só consegue isso quando a gente vai se integrando, né, à vontade de Deus. E como você falou, Eduardo, não é questão de ser subserviente, né? É questão de ser consciente da nossa limitação, né? E aí a gente consegue produzir mais no trabalho mediúnico, a gente consegue produzir mais na tarefa de divulgação do Evangelho, a gente consegue produzir mais na convivência com a nossa família, e aí as coisas vão ficando mais leves, né? Quando a gente aceita aquilo que a gente não pode mudar, ou que não deve, né? O que não deve mudar. Então, a gente tem que estar sempre em oração mesmo, para que a gente receba de Deus, né? E dos espíritos a ele ligado, a boa intuição. Foi nesse sentido mais de trabalhar essa tríade, né? Com foco no nosso trabalho, no nosso desenvolvimento mediúnico. Né? É esse sentido, Eduardo. Seu microfone está desligado, viu, Eduardo? Desculpem. Falei bastante aqui, sem perceber que ele estava desligado. Perdão. É que eu não queria atrapalhar a sua fala, então eu peguei e desliguei. Então, alguém gostaria de falar alguma coisa a mais sobre esses aspectos? Alguém tem dúvidas que acha importante colocar sobre esses aspectos que nós comentamos nesses últimos dois parágrafos e na apresentação que fez o Antônio? Muito bem. Então, não tendo, nós então finalizamos com esse capítulo 19 e nós vamos para o capítulo 20, né? De novo, minha sugestão é a seguinte: vamos ler o capítulo 20 na íntegra, depois nós vamos para o livro dos médiuns, conforme a orientação colocada aqui, né? E depois que nós esmiuçarmos e discutirmos os aspectos principais
do Livro dos Médiuns, a gente volta para a leitura deste capítulo aqui, no miudinho. Provavelmente a gente vai ter que dar uma lida de novo, mas eu acho que é interessante para poder fechar o ciclo. Lisete está por aí? Estou sim, Eduardo. Você pode ler para nós? Sim. Eles também. Reunião pública de 11 de março de 1960. Questão 217. Compadece-te dos médios de todas as procedências, mas notadamente daqueles que abraçam no serviço a estrada do aprimoramento e da redenção. Sabes que a existência te pede o exato desempenho das próprias obrigações. Eles também. Compreendes que é preciso disciplinar o tempo, a fim de que não caias no descrédito de ti mesmo. Eles também. Não estimarias explorar a bolsa alheia, quando podes e deves viver à custa do próprio esforço. Eles também. Não ignoras que tentarias, debalde, ensinar a outrem o acesso à virtude sem base no bom exemplo, começando na tua própria casa. Eles também. Sofrerias, de certo, se alguém te exilasse do trabalho digno, lançando-te à zombaria e ao desapreço. Eles também. Não podes dar o tempo todo ao ideal, porquanto não te encontras livre de compromissos ante as rotas humanas. Eles também. Vives num corpo suscetível de queda na enfermidade, muita vez carecente de remédio e socorro, e sempre necessitado de higiene e alimentação. Eles também. Percebendo que não podes satisfazer irrestritamente e reconhecendo que a construção do bem é sementeira e seara de todos, agradeces, felizes, a desculpa espontânea do próximo diante de tuas faltas involuntárias. Eles também. Ajudemos aos companheiros da mediunidade em nossos templos de confraternização e de amor. Qual nos acontece, eles também trazem consigo as raízes profundas do pretérito sombrio, afrontados por enigmas do sentimento a lhes desafiarem a fé. Eles também são seres humanos em conflito consigo mesmos. Também lutam, também choram, também erram, também sofrem. Como nós, não precisam de elogios e homenagens, mas de apoio e compreensão para que venham a caminhar entre as sombras menores, já que todos nós, encarnados e desencarnados em atividade na Terra, respiramos, ainda muito distantes da grande luz. Auxiliemo-los, assim, na execução dos próprios deveres, dentro dos moldes da disciplina e da ordem, do trabalho correto e do respeito à consciência tranquila, que desejamos para nós mesmos, porque o fruto perfeito não é a obra sublime apenas da vigilância e da obediência da árvore, mas também do carinho e da paciência que brilham nas mãos do cultivador. Questão 217 do capítulo 17, Formação dos Médiuns. Uma vez desenvolvida a faculdade, é essencial que o médium não abuse dela. O contentamento que daí advém a alguns principiantes lhes provocam um entusiasmo que muito importa moderar. Devem lembrar-se de que ela lhes foi dada
para o bem, e não para a satisfação de vã curiosidade. Convém, portanto, que só se utilizem dela nas ocasiões oportunas e não a todo momento. Não lhes estando os espíritos ao dispor a toda hora, correm o risco de serem enganados por mistificadores. Bom é que, para evitarem esse mal, adotem o sistema de só trabalhar em dias e horários determinados, porque assim se entregarão ao trabalho em condições de maior recolhimento, e os espíritos que os queiram auxiliar, estando prevenidos, se disporão melhor a prestar esse auxílio. Então, muito bem. Dado que nós já lemos, né, o item 217 e a, a mensagem, né, do Emmanuel, vamos lendo agora no miudinho esse item 217, se vocês concordarem. Não é isso? Pode ler, Eduardo, de novo? Pode ler, vai lendo devagar agora. Tá ok. Uma vez desenvolvida a faculdade, é essencial que o médium não abuse dela. O contentamento que daí advém a alguns principiantes lhes provocam um entusiasmo que muito importa moderar. Vamos parar só um pouquinho, né? Kardec está sendo bastante prudente. Kardec ele era um homem muito prudente, sempre, né? Muito bondoso, muito correto, muito sério, mas muito prudente. Ele fala sobre a experimentação, é preciso fazer, mas ele coloca a prudência, né, sempre como um fato primordial. E aí, como que é essa prudência, né? Ele está simplesmente nos alertando, olha, preste atenção. Você está com a faculdade desenvolvida? Muito bem. O que você vai fazer com ela? Não é? Primeira, esse primeiro aspecto, né, que ele fala, o médium precisa, né, não abusar dessa faculdade. Eu conheci um médium que estava desenvolvendo a mediunidade, não queria ir no centro espírita. Acabou indo. Desenvolveu a mediunidade, mas não tinha estudo. E tinha um espírito que era evocado sempre, que por amor a médium, né, vinha. Aí, de repente, essa médium parou de ir para o centro, e em cada momento, qualquer pessoa que chegasse na casa dela, a qualquer hora do dia ou da noite, ela atendia. Então, está fazendo abuso. Não, não tinha nada a ver com dinheiro, não, né? Mas o médium caiu num processo obsessivo, né? Porque somente aquele, entre aspas, espírito é que se comunicava, dando conselhos, e conselhos assim, sobre a vida das pessoas. Coisa que os espíritos da luz, que nós estudamos aí, não fazem, né? Então,
Isso muitas vezes, né, vem exatamente do fato de que o médium fala assim, nossa, estou produzindo. Olha, está vindo mensagens, olha, está acontecendo isso e aquilo, e os outros também ficam, né, bastante empolgados, né? E ele fala o seguinte, olha, presta atenção, seja moderado, analisa tudo aquilo que chega, né? Então, é importante, né, que o médium esteja atento a, àquilo que está acontecendo com a própria mediunidade. Hoje em dia, na maioria dos centros espíritas, se solicita ao médium que estude, o centro providencia grupos de estudo, e só depois de um certo tempo é que o médium vai ser admitido nos trabalhos mediúnicos. Primeiro, estudando. Hoje nós falamos sobre a teoria, né? E a prática, lá no na nossa preleção de terça-feira, em que o Emmanuel, então, nos chama a atenção. Olha, a teoria é beleza, né? Mas ela precisa da prática. Então, tudo bem. O médium estuda, não vai conseguir ter uma visão completa sobre a mediunidade ou, né, as faculdades mediúnicas que ele próprio tem, né? E ele, ele vai precisar fazer isso de maneira ordeira dentro da casa espírita, facilitando assim, né, esses aspectos já comentados aqui, né, nessas 3 linhas. Alguém quer falar alguma coisa? Antônio marcou aqui. Ninguém? Então vamos continuar. Eu acho que é nesse ponto aqui, devem Isso. lembrar-se. Isso. Devem lembrar-se de que ela lhes foi dado para o bem e não para a satisfação de vã curiosidade. Convém, portanto, que só se utilizem dela nas ocasiões oportunas e não a todo momento. Isso. Então, é aquele aspecto que a gente colocou, né, que a gente deu um exemplo, mas é importante a gente lembrar, né, que a mediunidade, na época do Kardec, a grande maioria das pessoas iam para os grupos mediúnicos assistir a determinados fenômenos, né? Que queriam saber que negócio é esse? Como é que pode uma cesta, né, com um lápis amarrado nela escrever alguma coisa? Então, a grande maioria ia por mera curiosidade. Tem um bocado de gente hoje em dia que não vai porque morre de medo, porque falaram para eles que não é bom ir para centro espírita. Certo? E hoje, como nós sabemos, está estabelecida, né, a questão de sermos espíritos imortais, primeiro ponto. Segundo, podermos nos comunicar, espíritos encarnados e os espíritos desencarnados, né? Terceiro ponto importantíssimo, nós reencarnamos principalmente para trabalhar a produção do coração, o sentimento, o perdão.
o amor do próximo, que são itens, né, fundamentais. Então, a gente precisa, né, estar bem entendido que não cabe mais a curiosidade entre nós, a mera curiosidade. Até acredito que muitas pessoas que vêm e estão estudando já há algum tempo têm a curiosidade de saber como que é a comunicação mediúnica. Bom, tem coisa de monte aí nas internets da vida hoje em dia, né? Como que se dá a comunicação mediúnica. É só assistir uma palestra do Divaldo, geralmente o Divaldo está intuído por um espírito, para ele falar as coisas que ele vai falando. O palestrante Divaldo Franco é, além do psicógrafo, ele também é um médium intuitivo. E, às vezes, vai muito além da intuição, né? O espírito praticamente domina e fala tudo o que quer falar, por intermédio dele, né? Então, precisa cultivar a curiosidade? Não, hoje em dia não. Mas quem nunca foi na reunião mediúnica gostaria de saber como é que é isso. E aí, cada casa espírita tem um caminho próprio, adequado, marcado, como que ela entende que vai aceitar novos integrantes para os grupos mediúnicos da casa. Vai ver a capacidade da pessoa, do quanto que ela realmente incorporou e aceitou dentro dela, né, as informações que foram passadas nos grupos de estudo como esse. E então, estando tudo certo, essa pessoa vai para o grupo mediúnico, né? Mas não se deve, né, ir para a reunião mediúnica com a intenção, né, de, vamos dizer assim, satisfazer a curiosidade. Convém, né, portanto, é isso, que só se utilizem dela em ocasiões oportunas e não a todo momento. Daí a disciplina no centro espírita. Ah, mas o espírito quer, eu estou trabalhando tudo, e como diz que tem que fazer com amor, com carinho, né? O espírito quer se comunicar. Lá em casa, ele vai lá e fica se comunicando. E a gente fala, olha, não é por aí. Né? O correto, efetivamente, é que a mediunidade seja exercida num ambiente seguro, num ambiente de concerto entre todos, e esse concerto, ligação, união de pensamentos, né? Tem que ser pensamentos no bem, no amor. Então, é fundamental. Né? Mas não é para se fazer uso da mediunidade a todo momento. Dito isso, é importante a gente lembrar assim, bom, o Chico Xavier, ele tinha um mandato mediúnico, então tinha um espírito que estava sempre pronto para auxiliá-lo. Assim como cada um de nós tem essa disponibilidade, alguns com mais, outros com menos merecimento. Mas, em princípio, é assim que a gente deve progredir, né? Então, a gente vai aprender, vai trabalhar, né? Matar a curiosidade, mas cada coisa no seu tempo. Ele não vai em qualquer dia, qualquer horário.
horário fixo. Vamos em frente? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então vamos em frente. Não lhes estando os espíritos ao dispor a toda hora, correm o risco de ser enganados por mistificadores. Bom é que, para evitarem esse mal, adotem o sistema de só trabalhar em dias e horários e horas determinados, porque assim se entregarão ao trabalho em condições de maior recolhimento, e os espíritos que os queiram auxiliar, estando prevenidos, se disporão melhor a prestar esse auxílio. Então, aconteceu com aquela pessoa que eu falei, né? Exatamente esse tipo de coisa. Ela queria, que fazia bem, parecia que, né? Ela queria, essa pessoa queria ter o contato com a equipe espiritual, né? Só que, muito provavelmente, o que ocorreu, e quando eu falo muito provavelmente, é porque a minha capacidade de julgamento, né? Eu ainda era mais jovem, bem mais jovem, né? Lia, estudava muita coisa, mas era julgamento de jovem sobre os outros, né? E a gente faz ainda, hoje em dia, julgamento também. Mas o que é interessante é isso. Eu julguei, eu falava assim, aqui a coisa não está boa aqui, né? E aí, realmente, a pessoa ficou obsedada. Por quê? Os espíritos bons, os espíritos da luz, não estão à nossa disposição a cada momento. Lá no livro que a gente falou, né, que é o segundo livro, é o nossa, me fugiu o nome agora, do André Luiz, né? É o segundo livro da série Nosso Lar. Lá Missionários. não é o Missionários, o Missionários é o terceiro. É o outro. Mensageiros da Luz. É? Não, não é não. Os Mensageiros é o segundo. Os Mensageiros, não os Mensageiros da Luz. Desculpe. É, os Mensageiros, é isso mesmo. O Espírito informa o André Luiz. A gente não pode ficar à disposição dos encarnados o tempo inteiro. Eles têm que fazer as coisas deles. Eles têm tarefas a serem cumpridas. Onde é que vai estar o mérito deles se a gente vai estar o tempo inteiro junto dos médiuns, falando faz isso, faz aquilo, vamos agir de um jeito ou de outro? O médium precisa, assim como todos os homens, de maneira geral, que não sejam médiuns, realizar suas tarefas, né? Então, se você insiste, se o médium insiste, esses espíritos que têm outras tarefas a cumprirem vão deixar o médium à mercê dos espíritos que queiram, né, assumir o lugar deles. E o médium, então, cai num processo obsessivo, né? Que mais que eu queria comentar? Ou alguém queira comentar? Vai um pouco mais para frente, Antônio. Antônio? Quer que releia o parágrafo? Parágrafo? Não, no Não. finalzinho, é que ele tinha colocado, é assim, Eu só gravo, você comentou bem, Eduardo, é só mesmo para chamar os pontos tópicos mais importantes, então tá bom. tá? Não é no sentido de falar, né? É só para ficar gravado esses tópicos. Então tá bom. Então,
Vamos encerrar por aqui hoje, porque não vai dar para começar o item lá, o item 20 do livro. Pelo menos já são quase 9 horas, são 8h57 no meu aqui, 56. Algum comentário, pessoal? Ninguém quer falar nada hoje? Muito bem. Então tá. Alguém quer fazer a prece de encerramento para nós hoje? Ninguém, hein? De novo. Hoje está difícil, hein, Eduardo? Hoje está difícil. Tá bom. Eu vou fazer. Eu não fiz a prece de início, né? Então, eu vou fazer a prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, é com muita alegria que nós estamos encerrando esta uma hora de contato com os benfeitores espirituais, que temos a certeza nos visitou nos nossos lares, está junto dos nossos companheiros e companheiras que estão lá no nosso cantinho. Que esses espíritos queridos e amigos possam continuar a velar por nós, nos auxiliando, nos intuindo sempre para que tomemos sempre as melhores ações no bem de todos. Agradecemos, Senhor, a aventura do momento de estudar. E que nós aprendamos a colocar em prática tudo isso que temos estudado. E profundamente gratos por tudo que recebemos, deixamos a nossa prece de Pai Nosso, entregue à equipe da casa para auxiliar o irmão mais necessitado, encerrando assim o nosso trabalho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, como perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Porque vosso é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja.